Olá a todos, meu nome é Fernanda Guimarães, eu sou professora de fisioterapia neurofuncional e há mais de 10 anos venho estudando e pesquisando e divulgando, multiplicando conhecimentos sobre a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como usar a CIF na prática clínica, como que nós podemos agregar essa classificação para o uso na prática clínica, uma classificação que tem tantas utilidades, né? Então, o que seria a CIF? A CIF, como eu disse, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ela foi criada no ano de 2001 pela Organização Mundial de Saúde e ela é uma das classificações de referência da OMS. Ela faz parte da família de classificações internacionais da OMS, juntamente com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que todo mundo já conhece há muitos anos. Qual seria o objetivo da CIF? A CIF tem como um dos objetivos principais oferecer uma linguagem e um modelo padronizados para descrever a saúde e os estados relacionados à saúde. Então, com a CIF, a gente tem o objetivo de descrever, de conhecer a funcionalidade das populações. A OMS ela tem uma família de classificações internacionais, como eu disse, e que fornecem um sistema de codificação de informações sobre saúde. Então, a CIF e a CID, por exemplo, fazem parte dessa família, a CID tratando sobre a etiologia e a CIF falando, então, sobre funcionalidade e incapacidade. Porque só os dados sobre etiologia, só os dados sobre mortalidade e morbidade não são suficientes para descrever a saúde das populações. Então, são necessários também dados sobre a funcionalidade e a incapacidade. Por isso, a CID e a CIF são classificações complementares da OMS. Então, com a CID versando sobre o diagnóstico e a CIF falando sobre a funcionalidade, nós temos o maior conhecimento sobre as consequências das doenças, né? E aí nós temos também uma imagem mais ampla e mais significativa da saúde das pessoas. Essa é a foto da 54ª Assembleia da OMS, que aprovou a CIF em 22 de maio de 2001. Então, este ano, 2021, a CIF completa já 20 anos. Então, a OMS aprovou e publicou a CIF em 2001. Em 2003, ela foi traduzida para o português, e todos os países se comprometeram a utilizar juntamente com a CID, e também o compromisso de realizar revisões periódicas. A CIF tem vários objetivos, né? Eu vou listar aqui alguns deles principais. Um dos principais objetivos da CIF é padronizar a linguagem, é que nós tenhamos uma linguagem unificada, padronizada. A CIF nos traz uma linguagem neutra, uma linguagem não discriminatória, e é muito importante que a gente aprenda essa linguagem, que a gente use essa linguagem, porque para usar corretamente a CIF, necessariamente nós temos que entender o modelo da CIF e aplicar corretamente a linguagem. Então, eu vou falar bastante sobre isso, sobre a linguagem, para que nós possamos utilizar a CIF de forma correta. Com essa linguagem unificada, com uma linguagem comum, a CIF nos proporciona, então, uma base científica, e ela também fornece um esquema de codificação para os sistemas de saúde, porque existe um arcabouço alfanumérico, né, categorias, códigos, que vão favorecer com que nós tenhamos essa codificação para os sistemas de saúde, o que é também muito importante. E a CIF permite também a comparação de dados entre países, entre regiões, entre serviços, devido a toda a estrutura que ela fornece. Eu gosto muito de falar também, pessoal, sobre o que a CIF não é, né? Porque existem muitas dúvidas, e nesses anos todos que eu venho lecionando sobre a CIF, que eu venho estudando e que eu venho palestrando e ensinando a CIF por tantas regiões desse país, eu vejo as pessoas com algumas dificuldades e algumas dúvidas, né? Então, a CIF ela não é uma escala de avaliação, a CIF é uma classificação que tem muitos objetivos, que é muito ampla,
ela não se resume a uma escala de avaliação, ela não é uma escala de avaliação, ela é uma classificação. Existem escalas, existem ferramentas que foram construídas baseadas na CIF, mas a CIF em si não é uma escala, a CIF é uma classificação. Ela também não é exclusiva para pessoas com doenças, pessoas com deficiências. A CIF é para qualquer pessoa. E também não é exclusiva para a área da saúde, né? Muitas pessoas acham que a CIF é exclusiva para a área da saúde. Na minha área, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, então muita gente acha que a CIF é exclusiva para fisioterapia ou para alguma área específica, e não é assim. Então, o que é a CIF? A CIF é uma classificação para qualquer pessoa. E ela não classifica as pessoas em si, ela classifica a situação das pessoas, ela classifica a funcionalidade e a incapacidade. E a CIF não tem a ver apenas com a área da saúde, ela tem a ver com a área da saúde e outras áreas que são relacionadas, como, por exemplo, educação. Então, a CIF ela tem uma abrangência em diversas áreas, em diversos setores, como economia, trabalho, emprego, educação, acessibilidade. Então, a CIF é muito ampla, muito mais do que muitas vezes as pessoas pensam que ela é, que é uma escala de avaliação. A linguagem comum que a CIF nos traz, ela promove uma melhoria no processo de comunicação interprofissional, porque todos os profissionais passam a falar a mesma linguagem, compreender melhor sobre o que estão falando, sobre o paciente, enfim. Então, a CIF ela tem um potencial de facilitar o raciocínio clínico. Muitas pessoas têm uma ideia de que a CIF é difícil ou que a CIF é muito extensa e, por isso, muito difícil de usar. Não, pelo contrário, a CIF ela facilita. Ela facilita todo o nosso raciocínio clínico, eu vou falar sobre isso durante a palestra, desde a avaliação até a escolha de objetivos e a intervenção. Ela também permite que a gente adeque as condições de atenção às necessidades reais dos pacientes. Porque a gente conhece, através da CIF, né, quais são as reais necessidades das pessoas, numa visão bem ampla, bem biopsicossocial, com diversos componentes em todas as áreas. E assim a CIF também esclarece os papéis da equipe. A equipe entende melhor qual é a sua contribuição, aonde pode ajudar, né? Cada um entende melhor a sua parte e o seu papel. E aí cada serviço passa a entender melhor qual é a sua contribuição. E quem ganha com isso é o usuário, é o paciente. Bom, falando um pouquinho da CIF na prática clínica, né? A CIF é uma ferramenta epidemiológica que tem diversas formas de utilização, e ela pode ser utilizada como ferramenta estatística, como ferramenta de política social, como ferramenta também para a prática clínica, e eu vou me ater um pouco mais nessa palestra à prática clínica. Então, falando um pouquinho de fisioterapia, de diagnóstico fisioterapêutico, o que seria esse diagnóstico fisioterapêutico? Para a gente começar a raciocinar um pouco sobre a prática clínica, né? Que elementos eu preciso considerar para elaborar esse diagnóstico? Então, desde lá de trás, definições muito antigas já diziam que o diagnóstico fisioterapêutico é um processo de análise. Então, eu preciso analisar deficiências e incapacidades que eu observei e que eu mensurei. Diz uma outra definição que o fisioterapeuta deve examinar os pacientes com deficiências, limitações funcionais e incapacidades ou outras condições relacionadas à saúde, a fim de determinar um diagnóstico, um prognóstico e uma intervenção. Coisas muito importantes, né, nessas duas sentenças que eu li, e eu destaquei algumas palavras que chamam a atenção, né? Então, o que seriam deficiências, o que são incapacidades, o que seria funcionalidade? Então, entender esses termos é muito importante. Durante muitos anos, a gente teve uma polissemia muito grande de termos, o que nos dificulta em muitos aspectos. Então, a gente precisa entender corretamente os termos e começar a entender e realmente aplicar a linguagem da CIF, falar uma linguagem comum. Então, nessa tentativa, né, nessa busca de falarmos uma linguagem comum, a gente vai definir aqui o que é a funcionalidade. Funcionalidade é um termo abrangente, ela envolve a experiência humana positiva com relação a estruturas e funções corporais, com relação
a atividades, como, por exemplo, subir uma escada, e a participação, como, por exemplo, encontrar com os amigos. Tudo isso interagindo também com as condições de saúde da pessoa, com fatores ambientais e com fatores pessoais, que são fatores do contexto. Então, observe que funcionalidade engloba todos esses componentes, né? A função corporal, ela faz parte, ela é um desses componentes, né? Mas função não é a mesma coisa que funcionalidade. Observe que funcionalidade é um termo bastante amplo, bastante abrangente, e função, a CIF se refere à função como funções fisiológicas do corpo. Eu vou especificar cada componente desse da CIF para vocês. Mas só para chamar um pouquinho a atenção com relação à linguagem, porque é muito importante a gente diferenciar isso. Então, se a funcionalidade é isso, o que seria incapacidade? A incapacidade também é uma experiência, então, tudo que é uma experiência pode se modificar ao longo do tempo, então, tanto a funcionalidade quanto a incapacidade podem ser modificadas ao longo do tempo. Então, a incapacidade é a experiência humana com relação a estruturas e funções corporais que agora estão deficientes. Então, quando tem algum problema nas funções e estruturas, eu chamo de deficiência. Há atividades que possam estar limitadas e a participação que possa estar restrita. Tudo isso também interagindo com condições de saúde, fatores ambientais e fatores pessoais. Essa linguagem, esses termos, deficiências em funções e estruturas, limitação de atividades, restrição de participação, fazem parte, né, da linguagem da CIF, fazem parte do que a gente precisa aprender e começar a aplicar, realmente a utilizar nessa linguagem comum, para que a CIF possa cumprir os seus propósitos. Então, a incapacidade, ela denota os aspectos negativos da interação do indivíduo, que tem um estado ou não, e uma condição de saúde, com os fatores do contexto onde ele vive, com os fatores, tanto os fatores ambientais quanto os fatores pessoais. Observe que nessa imagem, essa pessoa está limitada na atividade de subir escadas e restrita na participação, porém, algumas mudanças poderiam acontecer aí. Poderiam haver modificações em fatores ambientais, como, por exemplo, uma rampa, que seria um fator ambiental facilitador, ou como, por exemplo, os amigos, que também são fatores ambientais, podem ser fatores ambientais facilitadores, que trouxessem essa pessoa a participar, né? que possibilitassem a participação desse indivíduo. Então, essa interação ela é muito dinâmica, né? A CIF nos traz uma interação que é bastante dinâmica, bastante imprevisível, não é linear, é multidimensional, é multidirecional e bastante interessante. Então, a CIF entende, né? A CIF se utiliza do modelo biopsicossocial e entende que tanto a funcionalidade quanto a incapacidade, elas são resultantes da interação entre as condições de saúde de uma pessoa e o seu ambiente, como eu falei há pouco. A CIF também entende que qualquer pessoa pode ter uma incapacidade, não só as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, não só as pessoas que têm alguma condição de saúde. Então, qualquer pessoa pode ter uma incapacidade. Por quê? Porque a incapacidade, na verdade, ela é o resultado de um conjunto de situações e não resultado apenas da doença. Então, a CIF desloca o foco da doença para olhar para os outros aspectos que fazem parte da funcionalidade, da incapacidade das pessoas. Por isso ela é tão importante. Então, a gente pode dizer que a CIF é uma ferramenta de organização, é uma ferramenta que me permite organizar a descrição das experiências de funcionalidade das pessoas. Eu gosto muito dessa frase. Né? Então, ela é uma ferramenta de organização que me permite descrever, né? Organizar e descrever as experiências que as pessoas têm com relação à sua funcionalidade, à sua incapacidade. Então, nós temos na CIF duas partes, né? A parte que a gente coloca a funcionalidade, a incapacidade e os fatores contextuais. Então, nós temos aí envolvidos funções e estruturas corporais, atividades e participação, e dentro de fatores contextuais, nós temos os fatores ambientais e os fatores pessoais. Esse é o modelo que a gente chama de modelo integrativo biopsicossocial da CIF, é o modelo da interação dos conceitos. Então,
Nós temos aí a condição de saúde, que se houver, eu vou preencher aí e vou colocar um código de CID. A gente observa, então, que a CID e a CIF são complementares. Nós temos aí também funções e estruturas corporais, atividade, participação e os fatores do contexto, que são os fatores ambientais e pessoais. Notem que esse modelo é multidirecional, as interações aí entre esses componentes são bastante dinâmicas, podem mudar o tempo todo. Então, é muito interessante olhar para a funcionalidade dos indivíduos de acordo com esse modelo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses componentes, né? Para a gente poder entender realmente direitinho a linguagem. O que seriam funções do corpo? As funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos. Então, o que eu chamo de função do corpo? Força muscular, tônus, equilíbrio, coordenação, mobilidade articular, sensibilidade, dor, visão, audição, funções vestibulares, funções mentais, funções sexuais, funções cardíacas, respiratórias. Isso são funções corporais, são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos. Quando eu tenho algum problema nas funções corporais, eu chamo isso de deficiência. Então, deficiência é um termo utilizado somente nesse aspecto, né? Das funções ou estruturas corporais. Também posso chamar de prejuízos ou impedimentos. As estruturas são as partes anatômicas do corpo. Então, tudo que for parte anatômica, por exemplo, cérebro, medula, nervo, músculos, ossos, articulações, estou me referindo ao ombro, ao joelho, ao quadril, ao membro superior, ao membro inferior, ao aparelho respiratório, tudo que é anatômico eu chamo de estrutura. Então, quando eu tenho um problema em alguma estrutura corporal, eu também denomino como deficiência ou prejuízo. E o que seria atividade? Atividade são as tarefas, que antigamente muita gente chamava de função, né? Andar, tomar banho, beber água são funções. Não. De acordo com a linguagem da CIF, funções são as funções fisiológicas. As tarefas que nós desempenhamos no dia a dia, nós chamamos de atividades. Então, muitas coisas são atividades. Andar, comer, beber, lavar-se, vestir-se. Pensar é uma atividade. Ler, conversar, calcular, tomar decisões, resolver problemas, lidar com estresse, falar, discutir, manter a posição do corpo, mudar a posição do corpo. Então, veja quantos exemplos nós temos, né, de atividades. Preparar uma refeição, cuidar da casa, ajudar o outro. Manter, iniciar e terminar um relacionamento, tudo isso são atividades, estão descritas em 9 capítulos da CIF. E quando eu tenho algum problema com relação a essas atividades, eu chamo isso de limitação de atividades. Então, eu digo que aquela pessoa está com uma limitação na atividade de andar, uma limitação na atividade de escrever, por exemplo. E o que seria a participação? É basicamente o mesmo que a atividade, porém aquela tarefa tem algum envolvimento em alguma situação de vida. Então, a gente tem os mesmos exemplos, não há separação entre atividade e participação no livro, mas a participação é quando nós temos um envolvimento. Então, alguns exemplos: trabalhar, estudar, praticar esporte, sair com os amigos, ir à praia, ir ao clube, isso são exemplos de participação, tá? Então, quando existe algum problema com relação à participação, nós chamamos isso de restrição. Então, nós vamos nos referir às restrições de participação. E utilizar essa linguagem é muito importante. A gente utilizar corretamente e usar realmente esses termos, para que a linguagem realmente se torne uma linguagem comum, uma linguagem única, padronizada. E que nós possamos, né, ter aí dados e possamos fazer pesquisa e ter essa linguagem, esses dados com relação à funcionalidade de uma forma muito mais estruturada e muito melhor, com menos vieses. O que são fatores ambientais? Os fatores ambientais são componentes externos às pessoas. E a CIF não trata só de ambiente físico, também fala de ambiente social, ambiente de relacionamentos, as atitudes de pessoas do convívio daquela pessoa. Então, nós temos muitos exemplos de fatores ambientais, tudo aquilo que é externo à pessoa. Produtos, círculos de convívio, instituições, normas sociais, cultura, ambiente físico. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos: cadeira de rodas, órteses, medicações, ambiente físico, clima, a luz, a qualidade do ar,
O ambiente também de relacionamentos, por exemplo, o apoio da família, dos amigos, o vizinho, a atitude do chefe, do trabalho, os sistemas de saúde a que o paciente tem acesso, as políticas do país, os profissionais de saúde, tudo isso são fatores ambientais. E os fatores pessoais são as características particulares do indivíduo, não estão classificados na CIF, não tem, então, códigos para eles, mas eles são igualmente importantes, tá? Então, a gente está falando de gênero, idade, cor, preparo físico, estilo de vida, hábitos, educação, profissão, entre outros. Então, aqui eu trouxe um quadro para exemplificar um pouquinho, né? Uma função corporal aqui, que no caso é a força muscular, uma estrutura que é o membro superior, a atividade de lavar-se e de beber, e a participação, como, por exemplo, trabalho, recreação e lazer. E aí, quando eu penso em raciocínio clínico pautado nesse modelo biopsicossocial, eu penso, por exemplo, no indivíduo, homem, com 57 anos, engenheiro, que tem doença de Parkinson, que me contou que está restrito para o trabalho, que tem limitação para andar e para vestir-se e que tem como deficiências nas funções e estruturas rigidez e instabilidade postural. Existem alguns fatores ambientais facilitadores para essa pessoa, como, por exemplo, o apoio da família, a medicação, e alguns fatores ambientais, um fator ambiental barreira, que no caso aqui é o transporte público, porque todos os fatores ambientais eles podem ser barreiras ou facilitadores, tá? Então, eu posso ter aí um quadro de um paciente que realmente tem uma condição de saúde, que é Parkinson, que tem um código de CID, tudo direitinho, e que tem aí, né, deficiências, limitações, restrições, fatores ambientais e fatores pessoais. Mas eu também posso ter um paciente que tem, por exemplo, uma condição de saúde, como HIV, e não tem, nesse momento, nenhuma deficiência em estruturas e funções corporais, porém está restrito para o trabalho. Não tem limitação de atividade, consegue andar, subir escadas, é independente, porém está restrito para o trabalho. Então, por que será que ele está restrito para o trabalho, para essa participação, se ele não tem limitação de atividades, não tem deficiências nas funções e estruturas corporais? Porque lembra, como eu falei, a incapacidade não depende só disso, né? Não depende só da doença, da condição de saúde. Essa pessoa não consegue trabalhar por causa da atitude negativa do chefe de trabalho dele, por causa do preconceito com relação à condição de saúde dele, o trabalho é negado. É isso que a CIF olha, né? Tem esse olhar para as barreiras sociais que envolvem a incapacidade das pessoas, né? Que restringem participação e que limitam a atividade das pessoas. Da mesma forma, eu posso ter uma criança com deficiência intelectual moderada que tem um prejuízo em sua função intelectual, porém ela consegue brincar, ela consegue participar, ela não enfrenta grandes problemas com relação a isso, porque a atitude das pessoas onde ela vive é uma atitude positiva, é facilitadora. Mas eu poderia ter uma criança com exatamente o mesmo quadro, com uma deficiência intelectual moderada, com os mesmos problemas das mesmas regiões e com as mesmas deficiências, porém ela não consegue brincar. O que mudou? A atitude negativa das pessoas. Essa outra criança aqui, ela tem um convívio, ela mora num lugar onde a atitude das pessoas ao redor dela é um fator ambiental negativo, é um fator ambiental barreira, e aí limita a atividade, restringe a participação da pessoa. Então, veja como é importante olhar para os fatores do contexto, né? Que são os fatores ambientais e os fatores pessoais. Na prática clínica, a CIF me permite elaborar um diagnóstico cinético funcional da forma como a OMS preconiza, que é dentro de um conceito de multidirecionalidade, que é um conceito amplo de saúde, que não é centrado na doença, não centra a diagnose na doença, né? Então, eu vou fazer um diagnóstico baseado em fatores ambientais, pessoais, funções, estruturas, atividades e participação, todos aqueles componentes que eu citei, que fazem parte da funcionalidade das pessoas, né? E que estão lá no modelo da CIF. Então, a gente sabe que as doenças crônicas são a maior causa de incapacidade hoje no mundo, e é muito importante avaliar sistematicamente essas populações e elaborar indicadores de funcionalidade, e a CIF me permite isso
porque ela é uma ferramenta apropriada para isso, segundo os estudos, né? Eu não vou falar hoje aqui sobre codificação e nada disso, né? Sobre a estrutura da CIF, que é muito ampla, mas a CIF me permite criar esses indicadores de funcionalidade justamente por ter essa estrutura, esse arcabouço tão importante. Então, por que eu uso a CIF na prática clínica, né? Porque eu vou considerar todos os aspectos do paciente, não apenas os sintomas, não apenas como a gente utilizava antigamente, apenas o modelo biomédico, a gente vai olhar o modelo que junta, né, o modelo biomédico com o modelo social, e nós temos aí o modelo biopsicossocial, né? Então, nós vamos olhar também para o impacto na participação. Aquela pessoa tem alguns sintomas, pode ter, por exemplo, uma condição de saúde, mas eu vou olhar para o impacto na participação também, eu vou considerar outros aspectos. E muito importante também que a CIF me permite entender as perspectivas do paciente. Então, isso é muito interessante também. Então, como é que eu posso aplicar a CIF na prática clínica, né? Como é que eu vou usar a CIF na prática clínica? Então, como eu falei, a CIF é uma ferramenta epidemiológica e ela pode ser usada de diversas formas. Então, a CIF pode me servir como modelo para orientar a minha avaliação dentro da visão biopsicossocial. Então, ela pode ser um pano de fundo, um modelo de orientação da minha avaliação, para que eu realmente faça uma avaliação que contemple o modelo biopsicossocial, que contemple todos aqueles aspectos. Então, a CIF pode me servir como um guia para a minha avaliação, também para a elaboração dos meus objetivos e do meu plano terapêutico. Então, na escolha dos objetivos, na elaboração do plano, a CIF vai ser bastante importante nesses aspectos como um guia, como um modelo de orientação. Então, nós podemos usar a CIF de forma quantitativa e qualitativa. E aí a gente vai ter, na prática clínica, a CIF como sendo esse modelo. E como ela tem também, né, categorias, códigos e um arcabouço alfanumérico, ela vai me fornecer um sistema de informações e indicadores de funcionalidade, o que é igualmente importante, né? A utilização quantitativa também da CIF, bem específica. Então, quando eu penso em raciocínio clínico pautado nesse modelo biopsicossocial, eu tenho que pensar inicialmente numa avaliação. Então, vamos começar pela avaliação, né? Quando eu faço uma avaliação de um paciente, a avaliação tem que ser centrada nele. O que é uma avaliação centrada no paciente? Eu vou perguntar a essa pessoa quais são as queixas dela ao nível de atividades e participação. Então, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue mais fazer, o que ela consegue fazer, mas apresenta alguma dificuldade, o que ela precisa de ajuda. Então, a pessoa pode me relatando ali quais são as suas queixas no nível de atividades e participação. E eu posso perguntar também quais são os problemas que aquela pessoa atribui às suas dificuldades. Por que você acha que você tem essas dificuldades, essas limitações, essas restrições? Quais são os problemas que você vê que podem estar causando isso, que você acha que podem estar causando essas dificuldades? E também eu vou verificar quais são os fatores pessoais e ambientais, tentar explorar, tentar entender quais são os fatores pessoais e ambientais que estão influenciando na funcionalidade dessa pessoa. Então, aqui eu trouxe para exemplificar, eu pensei que isso pudesse ficar bastante didático para vocês. Quando eu vou perguntar quais são as queixas ao nível de atividade e participação, eu posso ter um formulário, por exemplo, isso é só uma ideia, né? Uma forma de fazer isso, onde eu posso colocar ali as perspectivas do paciente. Então, o paciente vai me dizer, olha, eu acho que sentar sem apoio é muito difícil, eu consigo me transferir da cama para a cadeira, mas eu fico muito cansado, eu fico exausto. A higiene pessoal eu faço sozinho. Mas o vestuário eu preciso de ajuda para a parte inferior. Olha, eu preciso aprender a dirigir um carro adaptado, porque eu quero voltar a dirigir. Eu deixei de trabalhar e de praticar esportes, eu não consigo mais praticar o esporte que eu praticava antes, o trabalho está difícil para mim. E sair com meus amigos também ficou muito difícil. Então, ele me relatou aqui, no nível de atividades e participação, as perspectivas dele.
E aí, o profissional de saúde que está avaliando essa pessoa, ele vai poder também colocar a perspectiva dele e o que ele entendeu daquela conversa, né? E da sua avaliação também, porque ele vai avaliar, ele vai examinar, ele vai utilizar escalas para isso. Então, ele pode descrever, por exemplo, que o paciente está moderadamente limitado para manter a posição, que ele é parcialmente dependente para as transferências, tudo isso ele está entendendo ali na avaliação. Que ele é independente para a higiene pessoal, mas ele é parcialmente dependente para vestir-se, que ele está completamente limitado para dirigir, que está restrito para trabalhar e praticar esportes e para atividades sociais. E aí, veja que a gente também vai perguntar, como eu falei, quais são os problemas que a pessoa atribui às suas dificuldades. Então, tanto na perspectiva do paciente quanto do profissional. Então, o paciente ele pode falar, olha, eu sinto muita dor nas costas quando eu fico sentado, acho que é por isso que é difícil manter a posição. Eu fico cansado com facilidade, eu tenho medo de cair, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho muita força, meus músculos estão muito rígidos, as minhas emoções estão muito instáveis, eu tenho problemas com relação ao sono. Então, ele vai listando isso aí e a gente pode ir colocando, bom, existe então... Eu vou avaliar também, claro. A CIF não muda a minha avaliação, nem minha forma de avaliar, nem o tempo, A CIF me traz um olhar mais ampliado para a minha avaliação, que eu consiga usar, né, um olhar mais ampliado, modelo biopsicossocial, mas ela não muda a minha forma de avaliar. Então, eu vou fazer minha avaliação, como eu sempre faço, e posso listar ali que existe um problema com relação às funções sensoriais, com relação à tolerância aos exercícios, às funções emocionais, as funções da força muscular, do tônus, né, do sono. E eu vou perceber também que existem algumas coisas aí que eu listei que não são da minha competência, que talvez eu tenha que contar com a ajuda de um outro profissional de saúde. Então, se eu trabalho em equipe, por exemplo, cada um da equipe vai entender aonde pode contribuir mais, qual é melhor o seu papel. Então, a CIF ajuda muito, esse modelo biopsicossocial, essa linguagem unificada, ela nos ajuda muito no nosso trabalho na prática clínica, né? E no trabalho da equipe também, interdisciplinar. E aí eu vou listar aqui os fatores ambientais, tanto barreira quanto facilitadores, então a medicação, a cadeira de rodas, o carro novo, então, vai precisar ser adaptado, os degraus tem degraus na casa dele, estão dificultando a locomoção, a atitude positiva da família, a atitude negativa dos amigos, tudo isso é importante. Nós vamos verificar também quais são os fatores pessoais, porque os fatores pessoais também influenciam. Então, é um homem de 35 anos, mora sozinho, é professor universitário, praticava futebol, natação antes do acidente, não consegue mais praticar, está motivado para o tratamento. Esse é um importante artigo de Steiner, de 2002, foi publicado na Physical Therapy, e nesse artigo eles trouxeram... foi um artigo muito importante, porque apesar dele ser antigo, ele foi publicado logo após a publicação da CIF, né? E ele começou a mostrar para a gente como a gente poderia utilizar a CIF na prática clínica. Então, é um artigo bem interessante que trouxe um formulário de resolução de problemas em reabilitação, né? Na prática clínica, na fisioterapia e na reabilitação. Então, é bem interessante, e eu trouxe aqui uma adaptação desse formulário para vocês, que a gente fez em português, mostrando que é um formulário que ele foi construído com base na CIF, de acordo com o modelo biopsicossocial, e aí ele tem algumas partes, né? Tem a parte superior, onde são colhidos alguns dados dos pacientes, e nessa parte onde tem funções, estruturas, atividade, participação, nós temos os quadrinhos superiores para colocar a perspectiva do paciente e os quadrinhos de baixo para colocar a perspectiva do profissional de saúde. Então, é bem interessante porque esse formulário ele foi criado com essa intenção, né? De abarcar as visões, as perspectivas de todo mundo que está envolvido naquele processo de cuidado de saúde do paciente. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, imagine uma pessoa com artrite, e nesse artigo foi citado um pouco dessa forma, né? Que tem problemas
com as estratégias de enfrentamento com relação ao problema dela, a doença dela, e ela está se sentindo com relação à participação. Ela está com medo de perder o trabalho, né? Ela tá parcialmente incapaz para o trabalho, está com dificuldades, com restrições nessa participação de trabalhar. Ela tem dificuldade de cuidar da casa, escrever, caminhar longas distâncias. E com relação às funções e estruturas corporais, ela entende que o que está limitando as atividades dela são a dor no pescoço, nas mãos e nos pés. É essa a percepção dela sobre quais são os problemas nas funções corporais que estão limitando suas atividades e restringindo sua participação. Existem alguns fatores ambientais, barreiras, como a medicação não está ajudando essa paciente, está atrapalhando. E aí o profissional vai criar algumas hipóteses e vai investigar, ao nível, por exemplo, de funções e estruturas, o que pode estar comprometendo essa paciente, né? O que pode estar limitando e restringindo essa paciente. Então, o profissional verificou que a força muscular está comprometida, a mobilidade articular, a regulação da emoção também é algo que tem influenciado muito. A gente sabe o quanto, por exemplo, as emoções influenciam na dor, não é verdade? E como atividade, ela está com dificuldade em lidar com estresse. Lembra que lidar com estresse é atividade e outras demandas psicológicas. Então, nós vamos aqui fazer a avaliação, organizar os dados, né? Utilizar a SAFe na prática clínica é um pouco isso. Você vai avaliar e organizar os seus dados. E aí nós temos que entender, como foi trazido nesse artigo há bastante tempo atrás, quais são as ligações entre esses componentes, né? Entre tudo isso que a gente está avaliando. Eu vou analisar. Então, não é só avaliar e organizar de acordo com os componentes da CIF. É também analisar o que está influenciando em quê, né? Quais componentes estão influenciando uns nos outros, o que está levando à limitação da atividade, o que está restringindo a participação, né? Quais são os fatores ambientais e pessoais que estão influenciando. Então, eu vou fazer uma análise, isso é o raciocínio clínico, é uma análise pautada nesse modelo biopsicossocial, onde eu não contemplo apenas funções e estruturas corporais, mas contemplo aí muitos outros aspectos e componentes que fazem parte da funcionalidade, da incapacidade desse paciente. E eu vou começar a levantar as minhas hipóteses, vou começar a testar as minhas hipóteses, para então começar a elaborar os meus objetivos e o meu plano juntamente com o paciente e sua família. Ok? Então, como eu disse, é muito importante interpretar os dados. Então, quando eu organizo dessa forma, por exemplo, que também é uma forma que eu posso organizar, isso não tem diferença, eu posso organizar num quadrinho como esse, eu posso organizar por listas, da forma que eu desejar, eu tenho que entender o que é função, estrutura, atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais, colher o máximo de informações, mas eu tenho que interpretar esses dados. Então, qual é a relação entre esses componentes, né? Quais são os componentes que estão interferindo nas atividades e participação? Então, eu tenho ali algumas funções e estruturas comprometidas, né? Com prejuízos. Será que todas essas funções aí, por exemplo, influenciam no andar? Influenciam no carregar objetos, no vestir-se? Então, provavelmente, para cada atividade dessa, eu tenho um grupo de prejuízos, de coisas, de deficiências em funções e estruturas que podem estar limitando cada atividade, ou, muitas vezes, aquela atividade não está limitada por causa de uma deficiência em função e estrutura, mas sim por causa de um fator ambiental, ou também por causa de um fator ambiental, ou tem uma influência muito grande também de um fator pessoal. Então, veja que a relação é dinâmica e eu tenho que entender a relação entre esses componentes. O que está interferindo? Quais são as funções e estruturas corporais que podem estar comprometendo a funcionalidade, né? Quais são os fatores ambientais que estão interferindo como facilitadores e barreiras, os fatores pessoais também. E a CIF também, né? Então, eu faço essa avaliação, organizo, analiso os meus dados, vou fazer uma reflexão, raciocínio clínico, e daí eu preciso também testar as minhas hipóteses, eu preciso escolher instrumentos, e aí a CIF me ajudar também a ter esse raciocínio na escolha dos meus instrumentos. Então, eu vou escolher instrumentos
tanto para funções e estruturas corporais, para mensurar funções e estruturas, como também atividades e participação. E aí eu entendo que alguns instrumentos versam mais sobre atividade e participação, outros mais sobre funções e estruturas, outros são, em outros isso é misturado, então, com um pouco mais de peso para função e estrutura, ou com um pouco mais de peso para atividade, ou com um pouco mais de peso para fator ambiental, ou só de fator ambiental. Então, eu vou entender. Então, eu trouxe esse exemplo da diretriz europeia da doença de Parkinson, em que eles trazem aqui, por exemplo, quais são as medidas, os instrumentos que são altamente recomendados. Aí eles dividem de acordo com a linguagem da CIF. Olha, se você quer testar a função e estrutura corporal, use a OMDS e o PDRS, parte 1 e parte 3. Para atividade, tem o teste de caminhada de velocidade da marcha em 10 metros, de caminhada de 6 minutos, o mini best teste, a parte 2 da UPDRS. Se você quer participação, tem a PDQ 39, que é específica para isso. Então, vejam que com a CIF, eu consigo escolher os instrumentos mais apropriados de acordo com o componente que eu quero avaliar. Então, nessa escolha de instrumentos, a CIF também me ajuda, me norteia, né, me orienta. E nós temos aqui, por exemplo, esse site que é muito interessante, que é onde a gente tem aí os instrumentos, e aí eu posso escolher se eu quero instrumentos, por exemplo, para atividade e participação, né? Se eu quero um instrumento para algum fator, para alguma função corporal, posso escolher a população, enfim. Então, é bem interessante. E nesse site nós temos, por exemplo, qual é o domínio da CIF que cada escala contempla, né? Então, essa escala ela contempla o domínio de atividade, participação e ambiente da CIF, por exemplo. Então, eu consigo entender, saber qual é o domínio da CIF que a escala contempla. Isso é muito importante, né, na escolha dos instrumentos. A CIF também vai me ajudar, no meu raciocínio clínico, a traçar os meus objetivos e o meu plano de tratamento. Eu tenho que lembrar que eu tenho que entender quais são as perspectivas e desejos do paciente e da família. Eles são os protagonistas, né? Eles são os mais importantes, eles sabem o que é melhor para eles e o que eles precisam. Então, eu vou traçar os objetivos e metas para todos os níveis, não só para o nível de função e estrutura corporal, mas também objetivos para atividade, para participação. E a construção desse projeto terapêutico ela tem que ser centrada no paciente e na família. Então, nós vamos construir juntos esse projeto com metas específicas, com metas realistas, com metas que sejam mensuráveis, alcançáveis, né, e determinando um tempo para isso. Então, nos meus objetivos e plano terapêutico, como eu disse, eu vou centrar no paciente e na família, eu vou construir isso centrado neles e entender quais são os aspectos da funcionalidade que são mais relevantes para ele, né, para o paciente e para a sua família. Eu vou entender também, né, como eu identifiquei aspectos do ambiente, perguntei sobre fatores ambientais, eu vou entender qual é o contexto que essa pessoa vive, se há algum fator ambiental que eu possa modificar, ou que um outro profissional possa modificar, ou que alguém da equipe possa interferir. As metas realistas focadas em atividade e participação, e aí eu vou testando as minhas hipóteses, verificando, né, as modificações que vão acontecendo e, se necessário, eu vou revendo os meus objetivos e a minha terapêutica. Então, como nós podemos ver, nessa breve aula, eu tentei resumir aqui ao máximo, mas para dar uma ideia de como a CIF pode ser importante, pode ser interessante para guiar o nosso raciocínio clínico, para guiar a prática clínica. Ela pode ser um modelo muito interessante de orientação, tanto da avaliação, quanto dos meus objetivos, do meu plano, das minhas estratégias de tratamento. Então, a CIF é uma estrutura conceitual, e ela permite um olhar para todos os aspectos da funcionalidade. Por isso, ela é tão interessante com relação à intervenção. Ela permite uma melhor intervenção. Então, o meu conselho para cada um de vocês é que comecem a usar a CIF. Comecem a pensar no modelo da CIF. Comecem a usar a linguagem da CIF. Você já está usando a CIF fazendo isso. Comece a avançar aos poucos. Se você não começou ainda, comece aos poucos a avançar. Compreenda o modelo principal. O principal de tudo é entender o modelo, é compreender o modelo que a CIF traz, é entender a linguagem
e vá começando, né? A CIF muitas vezes é apresentada apenas como uma lista de códigos, como codificação. Isso afasta um pouco as pessoas. Codificação é muito importante, eu não falei sobre isso, mas é extremamente importante. Porém, eu quero sempre incentivar você que você comece, tá? Que você se abra para esse conhecimento e que você comece a utilizar, porque quando você começar a utilizar é que você vai começar a aprender. Tá? Então, vamos quebrar aí essas barreiras e vamos começar a utilizar a CIF, começar a introduzir a CIF na nossa prática clínica, no nosso raciocínio clínico, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito enriquecedor para todos nós. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, eu faço um trabalho no Instagram. Meu Instagram é Fernanda Guimarães _Físio, tá? Então é Fernanda Guimarães Físio. Eu posto muitas coisas sobre a CIF, eu tento desmistificar um pouco, eu tento facilitar a compreensão da classificação, torná-la mais didática. Então eu tenho postado muito material lá. Eu tenho um canal no Telegram também, se vocês quiserem entrar lá no meu canal, ok? Nós também ministramos cursos sobre a CIF, então há muitos anos eu faço isso, não é só agora nesse momento de redes sociais, há muitos anos eu venho formando e capacitando profissionais em diversas partes do país, já fui a praticamente todos os estados fazendo isso, tive esse prazer, né, essa alegria de capacitar tantos profissionais, tantos centros de tratamento, né, tantos hospitais, tantas clínicas, tantos locais, tantas equipes, né? Então, nessa troca aí de experiências há mais de 10 anos, então, nesse momento a gente tem feito os cursos online, ao vivo, tem sido muito enriquecedor, muito produtivo e muito positivo. O formato do curso no formato online, ao vivo, com interação, com resolução de casos clínicos, tem sido muito enriquecedor para todos nós. Então, se você deseja aprender um pouco mais sobre a CIF, pode contar comigo. Eu deixo aqui também os meus contatos. Fico à disposição de todo mundo para ajudar. O meu objetivo sempre foi levar um pouco desse conhecimento e incentivar as pessoas para que realmente utilizem a CIF, para que realmente divulguem, compartilhem, né? Para que realmente se apropriem desse conhecimento e dessa classificação que é tão interessante e tão importante para todos nós. Ok, gente? Muito obrigada a todos.